Cuba entrou em estado de guerra em 18 de janeiro e Hanmi também convocou os principais órgãos de defesa nacional, entrando no mais alto nível de prontidão. Hoje, vamos analisar esse assunto corretamente. Então, vamos direto ao ponto. De acordo com relatos da agência France Presse e outros meios de comunicação, a mídia estatal cubana informou que o presidente Miguel Díaz-Canel presidiu uma reunião do Conselho de Defesa Nacional. Na reunião, foram aprovados planos para a transição ao estado de guerra e possível confronto com os Estados Unidos. Na verdade, não parece que Cuba tenha entrado em estado de guerra ou que esteja com a intenção de iniciar uma guerra. Atualmente, a economia cubana está à beira do colapso total. Parece que recorreram até mesmo à opção de entrar em estado de guerra para superar essa situação, como vocês já devem saber. Desta vez, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela e prenderam o presidente Maduro. Por causa disso, parece que Cuba sentiu isso como uma ameaça direta. Para Cuba, a Venezuela é um dos poucos aliados de esquerda e apoio econômico restante. Mas, quando o presidente Maduro foi extraditado para os Estados Unidos em apenas 3 horas, Cuba não pôde deixar de sentir isso como uma ameaça existencial. Para Cuba, a Venezuela era imediatamente o país fornecedor de energia como uma tábua de salvação. Essa relação não foi construída da noite para o dia, mas sim uma estrutura que se consolidou sistematicamente desde a época do ex-presidente Hugo Chávez. A Venezuela usou sua grande produção para fornecer petróleo barato e constante a Cuba, abaixo dos preços internacionais. Não foi só uma transação econômica, mas uma estratégia para manter a aliança política e, para Cuba, questão de sobrevivência. Em Cuba, onde a escassez de energia e combustível se tornou rotina, a interrupção do fornecimento de petróleo significa diretamente a paralisação das fábricas, o colapso do transporte público e dificuldades no funcionamento dos hospitais. Mesmo em 2025, essa dependência é clara. A Venezuela estava enviando para Cuba cerca de 26.500 barris de petróleo por dia. E considerando que Cuba precisa de aproximadamente 79.500 barris diários, isso significa que a Venezuela estava suprindo 1/3 de toda a demanda do país. Sem esse volume, Cuba teria sofrido um choque energético imediato. Mesmo pequenas falhas no fornecimento de energia provocavam apagões em toda Cuba, afetando a vida dos cidadãos e a estabilidade do regime. Esse petróleo não era gratuito. Em troca, Cuba ofereceu à Venezuela o ativo em que mais se destacava. Enviou milhares de profissionais de saúde para todo o território venezuelano, sustentando o sistema público de saúde, o que foi fundamental para o governo venezuelano manter o apoio popular. Agentes de inteligência cubanos, equipes de segurança do regime e especialistas em controle militar e informações foram enviados à Venezuela. Isso envolveu resposta a protestos, controle interno das forças armadas e vigilância de informações, fatores que ajudaram o regime de Maduro a se manter por tanto tempo. Vendo por esse lado, os dois países mantinham uma relação simbiótica quase perfeita, em que as fraquezas de um eram compensadas pelos pontos fortes do outro. A Venezuela trocava petróleo por estabilidade, enquanto Cuba fornecia energia vital ao país. Porém, esse equilíbrio acabou repentinamente. Quando a Venezuela desapareceu de repente, Cuba praticamente não tinha como encontrar outra fonte de abastecimento. Devido às sanções, falta de moeda estrangeira e refinarias antigas, importar petróleo de outros países era quase impossível. Já se pode dizer que o próprio Sistema Nacional de Cuba chegou ao seu limite. O conceito de usar eletricidade livremente em Cuba praticamente desapareceu. Pode-se dizer isso sem exagero. As sanções dos Estados Unidos contra Cuba vão além da pressão diplomática e paralisam funções do país. Por causa dessas sanções, nem mesmo as peças essenciais para manter as usinas termoelétricas podem ser importadas. E até a obtenção de combustível, que é fundamental para a geração de energia, está bloqueada. Os equipamentos de geração de energia estão envelhecidos, mas não há meios de consertá-los. E como o combustível não chega, o país está entrando em uma situação em que simplesmente não há como produzir eletricidade. Com o colapso da produção de eletricidade, o impacto afeta imediatamente toda a vida cotidiana. O governo de Cuba já tomou medidas para suspender as aulas em todo o país. E em órgãos públicos e empresas privadas, orientou que apenas o pessoal essencial compareça ao trabalho, recomendando que o restante não vá ou trabalhe de casa. Isso não é uma questão de eficiência administrativa, mas sim uma situação em que, sem eletricidade, é quase impossível operar os próprios prédios. Os elevadores param, os sistemas de informática caem com frequência e fica difícil até mesmo manter o ar-condicionado e a iluminação funcionando. Atualmente, os moradores têm eletricidade por cerca de 4 horas diárias, segundo a situação em Havana. No interior, o fornecimento de energia é mais irregular e em algumas áreas é comum ficar o dia todo sem eletricidade. A Companhia de Energia de Cuba alerta moradores para possíveis grandes apagões a qualquer momento devido à repetição da situação. As pessoas devem aceitar que alimentos na geladeira podem estragar
e que água e comunicações podem ser afetados, além de outros fatores que pioram a situação. Já é difícil suportar apenas com o problema de energia, mas agora há uma escassez grave de alimentos e itens essenciais também. A falta de eletricidade causou colapso na distribuição e armazenamento de alimentos, e itens essenciais importados não chegam por falta de moeda estrangeira e sanções. No final, com o colapso da energia elétrica, a escassez de suprimentos e a paralisia administrativa acontecendo ao mesmo tempo, Cuba entrou em uma fase em que a própria existência do país está sendo posta à prova. Em resumo, Cuba está enfrentando a maior crise de sua história, com todas as condições mais difíceis para se manter como um Estado moderno ocorrendo simultaneamente. Por isso, para superar essa situação, parece que estão promovendo a ideia de uma guerra popular para fortalecer a coesão interna. Isso vai além do setor econômico. Estão treinando civis com exercícios militares, como lançamento de granadas e manuseio de armas, para reforçar a prontidão para a guerra. No entanto, o presidente Teorempeu segue pressionando Cuba imediatamente. O presidente Teorempeu afirmou no Truth Social, em 11 de janeiro, que o petróleo e o dinheiro da Venezuela não irão mais para Cuba, alertando que Cuba deve negociar com os Estados Unidos da América antes que seja tarde. Atualmente, o presidente Teorempeu parece estar adotando uma abordagem de cortar os laços com a Venezuela para bloquear os recursos necessários à manutenção do regime, calculando que pode induzir um colapso interno ao cortar o fluxo de dinheiro sem intervenção militar. O governo cubano reagiu prontamente. O presidente Miguel Díaz-Canel chamou a pressão dos Estados Unidos da América de violação da soberania e afirmou que não irá ceder. O ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodeu Ligezeu, também afirmou que Cuba não irá ceder à pressão dos Estados Unidos e que tem o direito de importar combustível. Mas, nessa situação, será que Cuba realmente pode fazer alguma coisa? A falta de energia já era grave antes do ataque. Sem o apoio da Venezuela, piorou ainda mais. O Observatório de Direitos Humanos de Cuba, na Espanha, afirma que 90% dos cubanos vivem em extrema pobreza e 70% passam fome sem ao menos uma refeição diária. Lá, até as funções do governo estão praticamente paralisadas. A coleta de lixo foi interrompida, o que piorou muito as condições de higiene. Como não conseguem importar medicamentos, o sistema de saúde já entrou em colapso há muito tempo. A aposentadoria é de 180 mil won ao mês, mas uma bandeja de ovos custa 220 mil won, tornando impossível viver só com a aposentadoria. O governo cubano antes fornecia comida para 10 dias por mês, mas agora nem distribui mais alimentos e itens essenciais. O senador americano Rick Zeuco previu que Cuba colapsará em 2026 ou 2027 e que a queda do regime de Maduro será decisiva para Cuba. A única opção de Cuba é o México, que em 2025 exportará 12.284 barris de petróleo por dia para a ilha, respondendo por 44% das importações cubanas e liderando o ranking. Esse número até aumentou. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que as exportações para Cuba seguiram a lei e são legais. Para Cuba, o México é como uma tábua de salvação. Mas o problema é que os Estados Unidos também estão de olho no México. Recentemente, o presidente Teorempeu fez várias declarações dizendo que atacaria o Yacareuti do México. Está prevista para este ano a revisão do Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos da América, México e Canadá, indicando pressão sobre o México. Se o México parar de exportar para Cuba, o país ficará arruinado. Se Cuba entrar em uma situação como agora, com o colapso simultâneo da eletricidade, dos alimentos e das funções administrativas, há uma grande possibilidade de que os pesadelos do passado se repitam. Após o colapso da União Soviética, nos anos 1990, milhares de cubanos partiram em jangadas e botes para a Flórida devido à crise econômica. Houve a chamada crise dos refugiados do Balseiro. Naquela época, assim que o controle interno de Cuba enfraqueceu, a opinião pública rapidamente se afastou e o mar se tornou a última saída para a sobrevivência. Agora, há avaliações de que a situação está ainda pior do que naquela época. A distância em linha reta de Cuba até a Flórida é de apenas 150 quilômetros, o que significa que está muito mais perto do território continental dos Estados Unidos do que os refugiados do Oriente Médio ou da África. No momento em que a sociedade cubana ultrapassar o ponto de inflexão, existe a possibilidade de que centenas de milhares de refugiados saiam em massa em um curto período de tempo. Refugiados pressionarão a costa da Flórida e Miami, tornando-se um grande problema doméstico nos Estados Unidos da América, afetando segurança, política e eleições, além do aspecto humanitário. Assim, os Estados Unidos pressionam Cuba publicamente, mas evitam que o colapso interno fuja do controle.
Se os Estados Unidos abandonarem completamente Cuba, terão que arcar diretamente com as consequências. É uma situação em que precisam considerar o reforço da guarda costeira, a questão do acolhimento de refugiados, a instabilidade nas comunidades locais e até mesmo o impacto no voto da Flórida. No final das contas, a questão cubana está se tornando um assunto diretamente ligado à política interna dos Estados Unidos. E é por isso que os Estados Unidos da América mostram essa postura dupla de pressionar Cuba ao máximo, mas ao mesmo tempo tentar controlar a situação. No fim das contas, o colapso de Cuba se torna um problema dos Estados Unidos assim que atravessa o mar. Então, podemos dizer que Washington está fazendo um jogo de equilíbrio muito perigoso neste momento. O que vocês acham da situação atual de Cuba? Deixem seus comentários. Encerro o vídeo. Obrigado.